Olá, está começando o Inteiro Teor, uma produção do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A segurança em pauta, esse foi o principal assunto de um fórum da ONU ocorrido em Brasília, que contou com a participação do TRF da Primeira Região. Especialistas de organismos internacionais debateram crime de homicídio na América Latina. O desenvolvimento é a saída para reduzir a criminalidade e, consequentemente, as condenações pelo judiciário. O enfrentamento ao crime organizado, como a corrupção, foi assunto da entrevista com Eduardo Vetteri, representante da ONU para missões internacionais. Agora, no Inteiro Teor. A gente começa o programa de hoje contando que Brasília sediou um fórum sobre segurança e os objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio. Coordenado pelo Comitê Permanente da América Latina para a Prevenção do Crime e pelo Programa do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Crime, o evento foi realizado na Escola da Magistratura Federal da Primeira Região, sob a coordenação nacional da desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, do TRF1. Veja como foi. Um dia inteiro de discussões sobre justiça criminal e as metas sustentáveis que os países precisam cumprir para reduzir a criminalidade. O local, o Centro de Treinamento da Justiça Federal em Brasília, Centrejuf. E os participantes, representantes da Organização das Nações Unidas, de tribunais como o TRF da Primeira Região, estudiosos e especialistas em criminalidade e desenvolvimento sustentável. Um dos objetivos do fórum foi destacar a importância da criação no Brasil da Universidade Mundial de Segurança e Desenvolvimento Sustentável Social da ONU, que possibilitará a formação de especialistas no assunto. Esta é uma das prioridades do Comitê Permanente da América Latina para a Prevenção do Crime, o COPLAD, do qual faz parte a desembargadora Maria do Carmo Cardoso, do TRF da Primeira Região, coordenadora do evento. O comitê é representado por 19 países. 19 países que compõem o comitê. Como aqui é um fórum, o fórum ficou vinculado tão somente a essas palestras que serão dadas, mas com foco maior, que é a instalação no Brasil da Universidade da Paz. É a Universidade da Paz voltada à segurança. Essa segurança não é uma segurança tão somente na sua essência, mas sim uma segurança voltada à alimentação, à ambiental, enfim. É uma segurança mundial que vai se formar aqui cientistas. Para o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, a universidade vai chegar em boa hora, porque a região precisa tratar com prioridade científica os assuntos relacionados à segurança. Com problemas diversos de segurança, mas comuns nos vários países, estudos e metas confiáveis são um caminho para incentivar investimentos em ações e projetos para reduzir a criminalidade. Uma América Latina com uma série de problemas comuns e essa troca de experiências, troca de informações pode, quem sabe, nos ajudar a encontrar soluções comuns a esses problemas. Ou com adaptar, né? Soluções positivas que deram certo em outros países podem ser trazidas para o Brasil e vice-versa. Soluções brasileiras podem ser levadas para fora. Sem contar que hoje existe uma natureza, um tipo de crime, ou seja, que ultrapassa as fronteiras, né? Então, há um interesse realmente comum de que esses crimes sejam controlados, sejam debelados. Entre os expositores que fizeram apresentações com reflexões marcantes no fórum, estava o juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA, a Organização dos Estados Americanos, Eugênio Raul Zaffaroni. Ele que também é presidente do comitê criado pela ONU para prevenir o crime na América Latina, sensibilizou os participantes sobre a importância de conhecer e combater as origens da violência. Temos de fazer alguma coisa para conhecer qual é a natureza dessa violência homicida e conter essa violência homicida. É multifatorial, sem dúvida, como sempre, não tem fenômeno que seja monocausal numa sociedade, mas o grande problema é que não é funcional ao interesse das grandes corporações que detentem o poder político, porque ocuparam o posto da política. Esse é o grande problema do mundo. Um mundo onde tem 2/3 da população em estado de necessidade e tem 1/3 que está a consumir o que não precisa para viver. E está acabando com as condições de habitabilidade do planeta.
A projeção do crime de homicídio no Brasil e em outros países da América Latina está ligada às condições de vida e sustentabilidade nas cidades. Especialistas convidados pelos organismos da ONU debateram este assunto e acreditam que investir em desenvolvimento é uma saída para reduzir o crime e, consequentemente, as condenações do judiciário. Menos de 1/10 da população mundial, apenas 8%, vive na América Latina. Mas a região concentra aproximadamente 1/3 dos homicídios do mundo. Mais de 50% das vítimas têm idade entre 15 e 29 anos. Quase a metade dos assassinatos são cometidos com arma de fogo. E, embora a maioria das vítimas sejam homens, a América Latina, se comparada a outras regiões, tem as maiores taxas de feminicídio do mundo. Este juiz federal, que participou do Fórum sobre Segurança e Desenvolvimento Sustentável sediado pelo Centrijuf, conhece bem essa realidade. Ele relatou sua experiência na área criminal. Tráfico é uma coisa, homicídio é outra, não. Me perdoem, eu tive um caso de um traficante que mandou matar 315 pessoas. Eu tive outro caso de um traficante que matou 30 e poucas pessoas. Então, muitas vezes esses homicídios têm relação direta com a droga. Ah, mas não vamos punir o tráfico? Então, eu acho que a questão é complexa e demanda, de fato, uma apreciação técnica, o que falta muito nesse país. Este outro especialista no assunto completa a dimensão do problema da violência na região. Nossas fronteiras, tanto as fronteiras pelo sul como pelo norte, são fronteiras que alimentam o tráfico humano, o tráfico de pessoas, que por sua vez enseja a otimização do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Dos 24 bilhões de dólares que circulam hoje por ano no mundo envolvendo os crimes transnacionais, 9,5% passam pelo Brasil, especialmente pelas suas fronteiras. Diante de tantos dados negativos, o Fórum do Comitê Permanente da América Latina para a Prevenção do Crime apontou caminhos para entender melhor o problema e sugerir investimentos e ações que possam influenciar positivamente neste quadro. A nova agenda urbana menciona que tem um vínculo diretamente entre diminuição da taxa de criminalidade ou de delitos com um melhor planejamento. Quando temos, ao nível da cidade, maior coesão social, quando não temos bairros que são separados, onde você tem pobres de um lado, e quando você tem regulamentação que vai facilitar a obtenção de título de propriedade para os pobres, de maneira que moram em bairros informais, isso vai melhorar muito a relação entre cidades e também vai diminuir a taxa de criminalidade. Não existe uma solução pronta e acabada, mas existem várias formas de tentar reduzir a violência. E o judiciário tem um papel fundamental nesse aspecto. Então nós temos, eu acredito que ouvir de que maneira construir políticas públicas com indicadores, com melhorias na área do desenvolvimento urbano, redução de violência, redução do número de homicídios, prevenção na área de segurança pública, enfim, então tem um leque de alternativas de políticas públicas que não basta aplicar a lei ao caso concreto, é necessário também participar dessas discussões temáticas que envolvem vários países. A corrupção hoje é um câncer na América Latina. Ela traz sérios prejuízos pessoais, morais e jurídicos. Uma sobrecarga muito grande para a sociedade. Se nós combatemos a corrupção, especialmente a corrupção que está dentro do Estado, nós vamos dar não só um exemplo para o mundo lá fora, como também nós vamos abrir na mente das crianças e dos jovens um novo caminho para um mundo mais sério. A seguir, a nossa equipe conversou com o representante da ONU para Missões Internacionais Especiais, Eduardo Veteri, que esteve presente no Fórum Institucional A Segurança e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio. Ele contou quais são as medidas que a comunidade internacional está tomando para enfrentar crimes como a corrupção. Já já, não perca! O
Inteiro Teor está de volta, hoje falando sobre o Fórum Internacional da ONU, que discutiu a segurança e contou com a participação de membros do TRF da primeira região. Presente no evento, o representante da ONU para Missões Internacionais, Eduardo Vetteri, conversou com o jornalista Rafael Braga. Ele contou como a comunidade internacional está enfrentando o crime organizado, entre eles a corrupção. Doutor Eduardo Vetteri, muito obrigado pela participação aqui no Inteiro Teor. Ha sido un gran placer estar con vosotros y no solamente un placer, también un honor considerando la importancia de la discussione que estamos conseguindo nestes dias. Doutor Eduardo Vetteri, qual que é a prioridade atual da comunidade internacional nesta questão do enfrentamento do crime organizado? O que vocês estão priorizando? Ma se sta priorizzando, il crimine organizzato tiene varias expresiones, varias mutaciones que mutan en el tiempo y también puede ser diferente de país a país. Así que una programación o una priorización a nivel internacional no es tan fácil. Es claro que en este momento hay una convención contra el crimen transnacional organizado, Convención de Palermo, aprobada para la Asamblea General en el año 2000, y esta convención tiene también 3 protocolos adicionales sobre tráfico de seres humanos, trata de seres humanos, tráfico ilícito de armas y tráfico ilícito de migrantes. Así que prácticamente en el momento en el cual la comunidad internacional decidió de fortalecer en manera más efectiva el problema de la criminalidad transnacional organizada, identificó también estas 3 áreas particulares como áreas que debían haber mayor efectividad en la lucha, en el contraste y también en la cooperación internacional. Por eso que después hay varias otras cosas que se pueden juntar. ¿Es el terrorismo también una expresión de la comunidad transnacional organizada o no? ¿Son las convenciones existentes contra el terrorismo adecuadas a la lucha? Hay otros fenómenos más recientes que también pueden ser considerados como parte de la comunidad transnacional organizada, como el cybercrime, como los delitos contra la propiedad cultural, y la lista puede aumentar dependiendo también de la situación en cada país. Esses debates, a exemplo deste que ocorreu aqui no Brasil, são importantes para esse enfrentamento, né? Absolutamente, porque prácticamente los debates a nivel internacional reflejan lo que pasa en los varios países. Y Brasil, como un componente también de la comunidad internacional, muy activo, tradicionalmente ha participado a todos estos debates, y no solamente ha participado, el penúltimo Congreso quinquenal de Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal fue exactamente en Brasil, en Salvador de Bahía, un poco menos de hace 5 años. Así que una función muy responsable del país, del gobierno y del pueblo brasileño. Para encerrar, a situação da América Latina, como está? La situación de América Latina, ¿cómo está? Cuando se habla de este tipo de delitos y de crímenes, hay también que considerar todo lo que ocurre también con el control de drogas. Sí. Es claro que, sobre todo cuando se considera que la población penitenciaria en la mayoría de los países es compuesta sobre todo de delitos de drogas, sea que sea tráfico, que sea consumo, que sea lo que sea,
hay muchos países de América Latina que son afligidos de estos fenómenos, así que se debe también considerar esta entidad. Y después hay varios otros problemas que son más específicos, el problema de la violencia, el problema de las muertes anunciadas, que son bastante altos en varios países. Así que hay también de considerar también contextualizar estos fenómenos que son mais específico de cada país da região. Ok. Doutor Eduardo Vetteri, muito obrigado pela participação. Muito obrigado de minha parte e felicitações a vocês. Muito obrigado. Voltamos agora com você no estúdio, Carlos Rodrigues. A gente fica por aqui. Tchau.